Beleza? Estamos aqui agora com a nova série, né? A gente vai postar questões, certo? De vestibulares, como o Enem, como outros vestibulares, como também de escolas militares. E a gente sempre vai ter um conteúdo para a gente focar durante toda a semana, fazendo uma postagem a cada dia de uma questão diferente para vocês, certo? Para começar, a gente vai começar com a questão do Enem, que é um vestibular, certo? Que todo mundo concorre porque toda universidade pública usa ele como porta de acesso. Lembrando o seguinte, se vocês forem lá no Instagram do Megaluno, vocês vão ver que já tem um mapa mental de equação de segundo grau. Então, essa semana, essas questões vão se basear sobre equação de segundo grau. Ou como resolução em si de equação de segundo grau, que ela resolva só por equação, ou que ela necessite de equação de segundo grau para responder toda a questão em si. Beleza? Neste caso aqui, a gente tem uma questão do Enem que vai ser apresentado uma função, mas nada mais do que importa é que a gente saiba a equação de segundo grau, que a gente consegue resolver isso, certo? Vamos para a questão. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, massa, de modo a evitar a proliferação do mosquito. Até aí, informação inútil. Sabe-se que o número F de infectados, então tá aqui, ó, ele começa aqui, ó. Ele sabe que o número F de infectados é dado pela função, e ele dá a função. Como esse coeficiente aqui é menos 2, a concavidade vai estar para baixo e a gente não tem C, ele vai começar no zero e vai terminar em um determinado ponto, que é o que ele diz logo abaixo, em que T é expresso em dias e T0 é o dia anterior à primeira infecção. Ninguém estava infectado. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias, quer dizer, ela sai do zero e vai morrer no dia 60. Só que antes disso acontecer, ele diz o seguinte, a Secretaria de Saúde decidiu fazer uma segunda detetização, que deveria ser feito no dia em que o número de infectados seja de 1.600 pessoas. Então ele já dá a ideia aqui do que ele quer. Ok? Ele quer uma segunda detetização quando atingir 1.600 pessoas infectadas. E pergunta, essa detetização ocorrerá quando? Então, vamos lá fazer a ideia. Primeiro, eu tenho uma função de t, que ele diz o seguinte, que é menos 2t ao quadrado mais 120t. Eu tenho a equação. Ele diz que o meu número de infecção, que é dado por essa função, vai chegar a 1.600. Quando isso acontecer, eu tenho que detetizar de novo. Percebam que as duas funções elas são iguais, certo? Então eu vou igualar isso aqui. Então eu vou ter menos 2t ao quadrado mais 120t igual a 1.600. Então eu deixo de ter, certo? Uma equação. Então uma função e passo a ter uma equação de segundo grau. É só arrumar isso. Vamos arrumar e vamos ver como é que fica. Menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Opa, com a equação a gente sabe que tudo que a gente fizer no primeiro membro e a gente fizer a mesma coisa no segundo membro, mantém a nossa igualdade, mantém as nossas raízes, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar tudo por menos 1 sobre 2. Menos 1 para mudar o sinal de todo mundo, porque o meu coeficiente primário é negativo, e eu quero que ele fique positivo. E dividir por 2 para tornar mais fácil as nossas contas, né? Então isso aqui vai ficar t ao quadrado. 120 dividido por 2 vai ficar menos 60t. 1.600 dividido por 2 dá 800, então mais 800. Igual a zero, ok? Se você for lá no mapa mental, você vai ver que a fórmula geral da equação de segundo grau é do seguinte tipo. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c é determinado pelo grau dos coeficientes da parte literal. Então, o que basta ver é que o a está acompanhando o termo ao quadrado, o b o termo a elevado à primeira potência e o c o termo independente, ok? Então, voltando para aqui para a equação que a gente tem, a gente vai ter que o a deve ser 1, o b menos 60t, né? Menos 60, desculpa, e o c 800. Tá aí o nosso A, o nosso B e o nosso C.
De acordo lá também com o mapa mental, se a gente for responder por delta e Bhaskara, a gente sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como a gente já tem o a, o b e o c dessa equação, basta substituir. Então, nosso delta vai ser menos 60 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 800. O que a gente vai ter? Nosso delta é 3.600 menos 3.200. O nosso delta é igual a 400. A gente chegou a 400. Massa. Tranquilinho, tranquilinho. Lá também tem a fórmula de Bhaskara, onde diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A gente tem o b, a gente tem o delta e a gente tem o a. Basta substituir isso aqui. Como o delta, a raiz de delta é mais e menos, quer dizer que a gente vai ter duas respostas. Uma para a raiz de delta positivo, uma para a raiz de delta negativo. Então, vamos lá para a conta. Eu sei que o meu x, ok, será o menos b. Então, já é menos 60, com menos vai ficar só o 60. Mais ou menos raiz de delta, que é 400, sobre 2 vezes 1. 2 vezes a. Isso aqui vai me dar 60, mais ou menos 20, sobre 2. Perceba o seguinte, 20 é menor do que 60. Se 20 é menor do que 60 e eu quero o primeiro dia que a detetização deverá ocorrer quando eu alcançar 1.600 pessoas, então eu vou usar o negativo, porque vai ser 60 menos 20, vai diminuir o valor. Se eu usar 60 mais 20, vai aumentar. Então eu quero o primeiro dia, então eu só vou achar aqui o que eu vou chamar de x1, onde meu x1 vai ser 60 menos 20, dividido por 2, que vai dar 40, dividido por 2, que vai dar 20. No 20º dia, nós teremos a nossa próxima detetização. Ok? Então, chegando aqui, 20º dia, letra B, tá aí a nossa resposta. Ok? Tá aí. Se você tiver o mapa mental, essas fórmulas vão estar com vocês lá. É fácil memorizar, decorar isso. E se você ficar usando, é que você vai decorar mesmo. É por isso que a gente vai ser sempre uma semana corrida com o mesmo conteúdo. E aí tá a nossa resposta. Você deve estar se perguntando, por que você não fez o mais? Porque se eu fosse fazer o mais, seria 60 mais 20, 80, 80 dividido por 2, 40. E 40 é maior do que 20. Ele quer no primeiro dia, ele diz aqui, ó, a secretaria decidiu que uma segunda deveria ser feito no dia em que. Então, chegou a 1.600, detetiza novamente, beleza? Então, questão letra B. Essa questãozinha aqui do Enem 2016. Valeu, fiquem todos com Deus e não esquece de seguir lá o Insta do Megaluno. Tchau, tchau. Fui!